Olá, eu sou Gisele Mantovani Pinheiro, diretora do Colégio Ampliação, embaixadora da educação da revista Top View, e hoje estamos aqui para gravarmos mais um episódio do programa TBT Future com um convidado super especial, um grande ativista da inovação e da revolução humana, Jean Siegel, que também ele é fundador da Escola da Criatividade. Bom, Jean, tudo bem? Tudo bem, Gisele, prazer estar aqui. Que bom! Primeiramente, obrigado por você aceitar o nosso convite para esse bate-papo incrível que promete transformar o dia a dia dos alunos nas escolas, que iremos falar sobre criatividade na educação. Jean, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre sua história, sobre o seu propósito com a educação e sobre o teu produto, que você também tem para a educação, que é muito inovador. Bom, prazer estar aqui de novo, Gisele, obrigado pela presença de todos que estão aí também. Eu sempre falo que a minha história com criatividade vem desde a minha infância. Eu vim de uma família que sempre estimulou muito a criatividade. Meu avô era empreendedor, meu pai, minha mãe, minha avó contadores de história, então eu sempre convivi muito com um ambiente muito criativo na família. E mesmo na educação formal, meus pais sempre incentivaram eu fazer o que eu sentia vontade de fazer, experimentar coisas novas. Então eu sempre tive esse lado de viver no ambiente criativo. Ao mesmo tempo, eu me tornei talvez esse ativista da inovação, da criatividade, é a minha área de especialidade. Também eu vejo lá pela minha infância que eu questionava muito aqueles padrões educacionais que me engessavam. Eu era uma criança muito inquieta, muito irrequieta, muito ativa, e eu sentia falta daquela liberdade que eu tinha no ambiente familiar, no ambiente escolar. E por isso talvez me levou, talvez não, certeza hoje, fazendo uma reflexão da minha vida, tem muito a ver com a minha infância e adolescência, essa inquietude de tentar, puxa, eu estou num lugar diferente, eu não estou num lugar que eu estou me sentindo criativo, autoral. E aí eu comecei a descobrir esse lado muito vocacional, o lado da inovação, da criatividade. E aí, anos depois, eu em várias experiências fora, me formei em comunicação, e fui uma experiência fora que me trouxe para o lado da inovação e voltei com essa ideia de fundar a Escola de Criatividade há quase 15 anos já, que é uma empresa que acredita essencialmente no potencial humano de criar. Esse é o grande potencial, uma grande missão nossa, seja na área profissional, né, do trabalho, como também muito forte na área da educação, que eu acho que é a maior causa da humanidade. A educação devia ser um caminho que todos deveriam abraçar e defender, principalmente nesse país, né? Então é mais ou menos a minha história. Que bacana, Jean. Muito inspiradora também, né? Agora que já conhecemos um pouquinho mais sobre a missão criativa desse grande ativista da criatividade, eu gostaria que você comentasse como você vê essa mudança que nós temos no patamar, no qual traz a criatividade como uma das habilidades mais importantes para o mercado atual do trabalho, na qual em 2015 ela aparecia no ranking como a 10ª habilidade mais importante. E hoje, nas últimas pesquisas, já traz como a 3ª habilidade mais importante. No seu ponto de vista, Jean, o que levou a essa mudança? Bom, eu vejo sobre dois aspectos fundamentais. O primeiro é que criatividade é uma habilidade humana, uma capacidade humana. Ou seja, nós nascemos criativos. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que desmistificar essa ideia de que o criativo tem... quem é ligado à arte, quem é ligado, né, é o designer, a gente tem algumas áreas, alguns rótulos do criativo ou não criativo. Esse é um problema para a inovação. A inovação precisa de pessoas criativas. E todo ser humano nasce criativo, nasce pensante. É uma capacidade inata do ser humano. Então esse é um ponto fundamental da gente identificar. Mas por que ela se tornou tão importante nesses últimos, eu não diria nem, nos últimos 30 anos, tem sido uma das habilidades mais ranqueadas como as 3 mais importantes na educação e no trabalho? Porque o mundo tem mudado rapidamente. O mundo mudou, saiu de um processo que o mundo era linear, né, um processo de produção linear, lembra da época da Revolução Industrial, onde a educação, essa formal foi criada naquele sentido. Então você tinha que formar pessoas que entravam para uma determinada área e faziam aquela área como uma mecanização daquela pessoa e ela tinha que fazer apenas aquilo. Uma única forma de pensar. Uma única forma de pensar. Então era uma linha de produção. Então a gente formava pessoas. A gente lembra, eu lembro de um clipe incrível do Pink Floyd, que era o The Wall, né? Então, a The Brick The Wall. Então, as pessoas era uma crítica à época que as pessoas eram formadas para repetir padrões, e não para serem criadoras.
com essa mudança revolucionária do mundo, tecnologia, né, a Revolução Industrial já é passado, ou seja, é uma outra revolução, estamos na revolução pós-industrial e agora já digital. Sim. Essa mudança rápida exigiu e exige cada vez mais que as pessoas sejam muito versáteis. Elas precisam aprender muito além do linear. Elas precisam ir além da especialidade. Então, as empresas, a demanda do trabalho, as escolas, as universidades, falam, puxa, a gente precisa mudar esse formato. Porque as empresas estão falando, poxa, gente, eu preciso de um profissional que seja técnico e um engenheiro, um publicitário, e todas as profissões são valiosas, mas ele precisa saber mais que isso. Ele precisa gerar novas ideias, ele precisa ser intuitivo, ele precisa me dar soluções, ele precisa saber se comunicar com outras pessoas. Então são habilidades que nunca foram trabalhadas naquele tempo, mas são habilidades humanas. Né? Então esse é um grande ponto. Eu vejo pela demanda dessa velocidade, desse mundo muito instável, muito mutante, muito incerto que a gente vive cada vez mais. Isso vai ser mais. E muito pelo fato que as pessoas, puxa, elas não entendiam que criatividade fazia parte da vida delas. E aí as empresas, puxa, eu quero que vocês sejam criativos. Além de serem técnicos e especialistas, vocês precisam e podem ser criativos. Esse é um ponto, eu acho. Perfeito. A gente sabe que a única certeza que a gente tem, né, é a questão da mudança. Exatamente. Então, quando a gente tem esse olhar ampliado de poder estar desenvolvendo a criatividade, eu acho que isso vai ser perfeito. Né, um grande difusor. E você tocou no ponto que eu acho essencial. A mudança, estava lendo um dos livros do Harari, que ele fala que a única certeza que ele pode prever é que vai ser mudança o tempo todo. E para isso, qual é a única solução? Aí na hora até fiquei, por que ele vai dizer, né? Ele falou assim, a única solução é você conhecer a si mesmo. Perfeito. Você tem que se conhecer. E tu fala, cara, isso é coisa muito de 2000 anos. É de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, né? E aí a gente precisa se conhecer mais. Que outras habilidades eu preciso? Que a criatividade está muito nesse despertar de habilidades humanas que a gente possui para a gente ser criativo. Com certeza. Perfeito, Jean. Muitos teóricos da criatividade, como Terence, eles acreditavam que a criatividade também pode ser gerada por hábitos. No seu ponto de vista, quais são os hábitos que podem estimular essa habilidade? Bom, eu não só concordo com o Paul Terence, como eu criei um método em cima de hábitos criativos, né? O que eu chamo de hábitos criativos, que no fundo são hábitos que o ser humano precisa de alguns hábitos para que ele transforme uma habilidade de forma recorrente em um método, né? Então, se a gente começa a ter um hábito, puxa, não estou lendo muito, começa a estabelecer um hábito de leitura mais recorrente, eu começo a estabelecer um método, eu começo a sentir falta da leitura, então tem que ler. Sim. Se você começa a ter um hábito, puxa, preciso fazer exercício, eu não consigo, e vai. Você começa, não, vou correr todo dia, tal horário, depois de uns 3, 4 meses, você fala, puxa, se eu não correr vai ficar estranho. Com certeza. E é um hábito que se forma, então o ser humano tem essa capacidade. E a criatividade é a mesma coisa. É como se pensar em trabalhar um músculo, ou você quer aprender um instrumento, você tem que ter o hábito de treinar aquele instrumento, treinar aquela musculatura para você desenvolver. Da mesma forma, a criatividade. Então, são hábitos que a gente fala, vou dar alguns exemplos aqui, né? O hábito de pensar com a cabeça do outro. A gente sempre foi ensinado na escola, bom, vamos pensar individualmente, pega o seu trabalho, faça a tua lição, faça a tua prova, entrega e acabou. E aí hoje a gente precisa de muita colaboração. Então as pessoas trabalham com marketing, trabalham com design, trabalham com várias áreas. Eu preciso entender como que o meu cliente pensa, como que o meu aluno pensa, como que eu preciso me comunicar com ele. Então isso é pensar com a cabeça do outro. E aí os grandes criativos de várias áreas, puxa, eles conseguem entregar a melhor experiência para o outro porque eles estão pensando como o outro pensa. Não só como a minha cabeça pensa. Né? Como um professor que é criativo, ele, puxa, eu preciso olhar esses alunos meus, eles pensam diferente. O que eles estão pensando? O que está matutando? Ela é diferente, ela tem um pensamento mais... Então eu preciso entender isso, né? Que é o lado empático. Né? Perfeito, muitas vezes eles trazem um outro caminho para chegar naquele resultado. Exatamente. Então o professor precisa ter essa humildade. Exatamente. Então... a humildade é um ponto de você aceitar que você precisa... pensar com o teu repertório, claro, temos nosso repertório, nossa cabeça, nossa especialidade, mas eu preciso ter a humildade de ouvir, de escutar o que está vindo ali. Porque aí eu consigo, puxa, não é para mim que eu tenho que entregar a experiência, eu como professor eu preciso entregar a experiência para o outro. Então eu preciso sair desse lado, né? Então isso é um hábito importante. Como outro, que eu falo que algo tão básico assim, acho que todo mundo que está aqui sabe disso,
de fazer perguntas, habilidade de fazer perguntas. A gente está muito voltado às respostas, né? A gente foi treinado para isso. Foi treinado para as respostas. Não é? Aquela coisa do... Quem descobriu o Brasil foi Pedro. Aí Pedro repete a resposta. Ou seja, a gente virou repetidor de resposta. E a pergunta é a que destrava. Né? E a gente fala, né, um ambiente escolar, crianças são exímias perguntadoras. Elas levantam a mão e perguntam. Se elas têm liberdade, elas perguntam. E elas até nos tiram do prumo, né? Perguntam perguntas muito corajosas. Assim. Sim. E a gente perdeu essa habilidade. Não, a gente escondeu. Parece que perguntar é feio, parece que perguntar aí, numa reunião de trabalho, se eu perguntar, posso ser questionado. A pergunta eu falo que é o grande destravador do processo criativo. Quando a gente está criando soluções, vamos perguntar para a gente ter várias respostas. Sim, com certeza. E depois a gente escolhe a melhor, ou enfim, junto uma na outra e tal. Então esses hábitos, né, como se comunicar, comunicar na sua oratória, você aprender a ouvir o outro, aprender a se comunicar, se relacionar com as pessoas, colaborar com as pessoas. Sim. Então são hábitos criativos que, a meu ver, e a gente com essa experiência de muitos anos já trabalhando no mercado de trabalho e também em escolas, educadores, a gente vê que funciona, porque as pessoas são hábitos muito naturais do ser humano. Sim. Não é você agora do nada você tem que fazer algo que você nunca fez. Não, você vai ter que voltar a perguntar. Você vai ter que voltar a ter intuição. Todo mundo é intuitivo. Sim. Né? Você é intuitivo? Com certeza. Eu sou intuitivo. E às vezes a gente negligencia. É que a gente não para pensar o quanto a gente é nato, né? E a gente pensa tanto que a gente acha que a intuição é uma viagem. Né? Verdade. Intuição segundo Piaget, inclusive, ele dizia que a intuição é o mais alto grau de inteligência humana. Porque é algo que vem assim, você não sabe de onde, ouça essa intuição, anote. Então isso começa, com o tempo pode virar uma ideia. Então são hábitos que podem virar grandes... são pequenas ideias, pequenos hábitos que podem virar um método de vida, né? E um grande desafio que a gente tem também com todo esse trabalho da criatividade também e da postura desse aluno do século XXI é ele também se colocar nessa posição de ouvinte. Exatamente. Porque quando ele se coloca nessa posição de ouvinte, ele também vai se acalmar e ter insights, né, para poder desenvolver essa cultura criatividade. Então a gente também tem que se colocar e acho que também tem que trazer esse trabalho para os alunos, né? Quando a gente vai trabalhar essa técnica, porque Rubem Alves, Rubem Alves falava oratória e escutatória. Isso. A gente tem que trabalhar escutatória, porque escutatória, eu trabalho com comunicação, um grande comunicador, eu aprendi muito com grandes comunicadores, eu preciso escutar. Escute bem as pessoas, não fique só falando o que você já sabe ou o que você já ouviu, você tem que escutar o novo. Você tem que ouvir, pegar repertório, coisas fora da sua área, que não são da tua área, vai abastecendo a tua escuta, para daí você conseguir criar. Não só escuta, o olhar também. O olhar. Quando a gente tem esse olhar diverso. E o olhar para o simples. Exato. Quando a gente começa a contemplar o simples, também, a partir dele, a gente começa a ter outros insights criativos. Aliás, simplicidade é um hábito criativo, que está no meu livro que eu lancei em 2019, que fazer o simples. Se você olhar assim, grandes exemplos enfim, criativos de várias áreas, eles fizeram coisas muito simples. Né? Se pensar assim, como o Picasso... Não é só fazer algo novo, exato, como o Picasso fazia um quadro, nossa, isso é tão simples. Só que essa simplicidade dele veio de muito trabalho e de tirar o excesso. Tirar o excesso de complexidade, mesma coisa em uma sala de aula. Como é que o simples não é fazer o simplório. O simples é você ter sofisticação no que está fazendo, ter um conteúdo, um repertório, mas ir exatamente o que precisa ser dito. Né? Você não ficar com exageros, com excessos ali. Excessos de e você extrair a essência do que precisa do conteúdo. Né? A mesma coisa um aluno, quando estuda hoje com tantas narrativas, vídeos e tal, tantas informações, o que ele precisa aprender a extrair, tirar de excesso para achar o ponto de aprendizagem. O professor, como ele vai... Então, fazer o simples também, eu acho que é fundamental e é difícil, hein? É complexo fazer o simples, porque não é todo mundo que chega nesse meio, não. Jean, por muito tempo, a criatividade esteve atrelada a disciplinas de arte. Mas nós sabemos que dentro de uma educação 5.0, é um grande equívoco a gente deixar para trabalhar a criatividade só em arte. No seu ponto de vista, você acredita que a criatividade e como a criatividade pode compor os outros currículos? Esse é um grande, eu falo grande mito, né? Que eu até falei que
nós somos criativos, nascemos com essa habilidade, né, com essa capacidade humana, e se, por razões muito, talvez pelo fato da arte, né, o mundo artístico se expor mais. Então a mesma coisa o músico quando se coloca, ele se expõe diante do público. Então ele toca, ele sobe ao palco, ele faz algo que as pessoas, nossa, essa pessoa é corajosa. Ela se expõe como um artista, começa a pintar e faz uma arte belíssima. Então eles são considerados criativos, e parece que a educação tem que, para a criatividade, tem que só estar relacionada a essas áreas. Isso é um grande erro, um grande equívoco, porque criatividade, ela tem que ser diversa. Então, o matemático é criativo, o médico é criativo, o advogado é criativo, qualquer área, porque são pessoas nascem criativas. Elas direcionam suas áreas de aprendizado, suas fortalezas, né? Mas é muito rico essa possibilidade de, dentro do ambiente escolar ou de uma empresa, das áreas se interrelacionarem. Então, por exemplo, se você obviamente só dizer, como na empresa, só a área de marketing é criativa ou só a área de inovação, não. Eu preciso estar, a empresa, para ser criativa, ela precisa ser colaborativa, todos precisam saber as áreas dos outros, precisa haver comunicação entre os pontos, da mesma forma uma escola, ela precisa disso. Então, esse estímulo, essa exigência de que um professor, seja lá matemática, ciência, biologia, qualquer que seja a área de conhecimento, ele precisa se colocar nesse papel de criativo. E esse é um ponto importante, eu digo até para pedagogia, para as coordenações. Gente, venham aqui, vocês todos aqui são educadores, mas primeiro, vocês são pessoas. Antes de tudo, que são criativas, que são intuitivas, que são imaginativas. Todas elas são. E aí, isso é um ponto importante que a gente fala assim, em relação ao ambiente educacional, que eu sempre falo isso para professores. Gente, você tem o poder de criar, todos temos. Se entender isso é um primeiro passo para ser criativo, entender aquilo que você é, mas você tem o dever de fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento que você faz esse movimento de, puxa, eu posso ser criativo e eu devo, puxa, eu sou um professor de matemática, eu preciso ser mais criativo na minha aula, eu preciso criar elementos diferentes, você vai propiciar esse canal de expressão com os estudantes. Com certeza. E aí, quando eles veem um professor de matemática fazendo algo inovador, algo fora do... Eles vão, nossa, esse professor me conquistou, porque eu vou fazer algo diferente. Então, eu nunca me esqueço, a minha filha mais nova, ela tinha dificuldades em matemática, e um belo dia ela chegou em casa e falou assim, pai, você não tem noção, eu entendi tudo essa semana matemática. Eu falei, por quê? Não, esse professor novo que entrou, ele abriu os números para mim. Olha que frase bonita. Ele abriu os números para mim. Eu achei tão bonito, tão poético isso. Mas por quê? Não, ele fez uma brincadeira, ele fez um jogo, ele fez... Falei, incrível isso. Então, de uma semana para cá, mudou completamente a percepção que ela tinha em relação àquilo. Porque aquele professor teve coragem e teve o dever de fazer isso. Então, é um grande erro a gente só atrelar a isso. Então, criatividade pode e deve ser transversal em todas as áreas de conhecimento, mas depende muito da coragem individual de cada professor. Falar, tá bom, vou fazer algo diferente. Vou olhar essa turma e fazer... uma turma diferente do ano passado, eu tenho que fazer diferente. Então, tem até uma frase que eu adoro, de uma grande educadora amiga minha, ela falava assim, há aulas que são fáceis de dar e difíceis de aprender. E aulas são difíceis de dar e fáceis de aprender. Porque a aula difícil de dar é aquela que ele olha assim, puxa, essa turma é completamente nova, tem essas cabecinhas que estão com umas ideias muito diferentes, eu vou adequar a minha aula a eles. E aí é uma aula difícil, porque você tem que preparar tudo de novo, sai daquele padrão que você já estava acostumado e faz uma aula criativa, uau! Mas daí daqui a 6 meses é outra turma. Ou eles estão com outra ideia, então é um trabalho árduo, mas a aprendizagem acontece. Porque aí ele começa a ter, puxa, eu entendi quem são essas pessoas, quem são essas crianças e jovens aqui na minha frente, e eu consigo criar algo novo para eles. E aí aquilo, aprendizagem, porque sem aprendizagem não é educação. Não tem como a gente dizer isso. Com certeza. Jean, mas nós temos muitas pessoas que acreditam que a criatividade ela está ligada à personalidade de uma pessoa. No entanto, nós temos estudos da neuropsicologia que nos mostram que ela pode ser desenvolvida ao longo da educação. Para você, né, no seu ponto de vista, qual é o caminho que a educação pode percorrer para desenvolver esse potencial criativo nos alunos? Perfeito. Ótima pergunta. Assim, o que eu vejo? Esse também é um mito que a gente tem que quebrar. Porque a pessoa é extrovertida, é criativa. A pessoa é comunicativa, ela fala no público. Então a gente tem... a pessoa é tímida, ela não é criativa. A pessoa é introvertida, ela não é. Muito pelo contrário.
Tem muitos momentos que você precisa do introvertido, que tem uma percepção diferente do que está acontecendo. Muitas vezes você precisa daquele que é extrovertido, tem uma personalidade mais atuante, que fala. Mas isso é um complemento, são pessoas que se complementam para que você, de forma colaborativa, você inove, né? A inovação não acontece com uma pessoa só, acontece com um grupo de pessoas com várias habilidades. Sim. Então essas personalidades se misturam. Esse é o grande elemento. Eu tenho, enfim, grandes amigos que trabalham, diretor da 3M, grandes amigos que falam como que funciona a inovação dentro dessas empresas, e que umas que a gente já tem atuado, é colaboração. É colaboração o tempo todo e você entendendo quem são essas personalidades diversas que estão ali, né? E aí, de novo, né, esse é um grande ponto que a gente tem que entender. Criatividade pertence ao ser humano, pertence a nós, independentemente de personalidade, eu tenho um jeito diferente, não. Mas alguns padrões, independente da sua personalidade, têm que ser quebrados para você colocar a tua criatividade à prova. Então, de vez em quando, por exemplo, um introspectivo, ele tem que estar, de que maneira eu preciso me colocar mais, me expressar mais no ambiente, eu tenho que sair um pouco do meu lado time, ou de que maneira o extrovertido, que é muito falador, tem que ouvir mais os outros. Então, eu tenho que quebrar alguns padrões também para que eu consiga ter essa escutatória ativa entre todo mundo. Então, personalidade não é o mais importante para inovar. Não é. Tanto que grandes inovadores, a gente tem pesquisas extensas no livro, a gente fala muito sobre esses inovadores em várias áreas, né? Inclusive educação, são pessoas que não necessariamente são espontâneas, super criativas, algumas delas são muito reclusas, inclusive, né? Muitos grandes criativos são mais reclusos, outros são mais espontâneos. Então isso não vem ao caso. O que vem ao caso é de que maneira você precisa usar o melhor do seu canal de expressão. Cada um tem um canal de expressão muito, né, mesmo as inteligências, né, o nome dele, esqueci agora, Howard Gardner falava, né, as 8 inteligências que cada ser humano tem, pelo menos 2 ou 3 muito fortes. Você entender quais são as suas, mas também quebrar alguns padrões para você explorar outras áreas, saber o que pode ser feito, para você daí colocar o melhor de você. Mas eu acho o ponto central você achar quais são os talentos que você possui, usar o melhor deles, mas também quebrar padrões e também, puxa, o que eu posso aprender com a Gisele que é importante para mim, que ela pode aprender comigo, que eu posso aprender. Então isso é interessante, esse olhar muito humilde também, de novo. E isso fala muito do comportamento e dessa postura que o professor ele precisa ter em sala de aula para ele entender os diversos comportamentos que a gente tem dentro dos alunos. Exatamente. Porque, como você falou, tem o introspectivo, o extrovertido. Então, a gente precisa entender que aquele que está mais quieto naquele determinado momento, talvez ele possa estar tendo mais insights do que aquele que está viajando, falando, se expressando. Não, e quebrar aqueles tabus, e quebrar os tabus, né? Que hoje a gente tem muito dentro de sala de aula. É isso aí. Muito bacana, Jean. A gente ficaria aqui por horas e horas falando. É um tema que fomenta muito, adoro, né? Principalmente sobre essa nossa educação aí do século XXI, que precisa ser transformada. E a gente sabe que a criatividade é uma grande, né? Acho que é um grande insight que a gente tem, exatamente. Né? É uma grande ferramenta para a gente transformar aí esse mundo através da educação. Jean, antes da gente finalizar esse bate-papo, eu gostaria de trazer com você, comentar, né, algo que é notório para a gente, assim, que nos últimos tempos a gente vem percebendo na educação, a transformação de muitas escolas, principalmente voltada para a educação infantil, que acabam seguindo a questão da metodologia da abordagem de Reggio Emilia, onde traz o brincar de forma mais livremente, e que a gente sabe que esse brincar livremente e o brincar simples, ele traz um repertório muito significativo e aumenta o repertório da criatividade. No seu ponto de vista, a educação tradicional, ela possibilita ou ela bloqueia a criatividade? Boa pergunta também. O que eu vejo em relação a... Eu separo muito a questão da tradição e do padrão. Eu gosto muito desse termo, porque muitas vezes, mesmo uma escola tradicional, muitas questões tradicionais da educação, eu acredito que são muito valiosas. Por exemplo, leitura é um ato extremamente tradicional, de muitos anos, e que até hoje deve sim ser estimulado, seja um livro impresso, que eu adoro, o livro impresso, mas também tem o Kindle, tem o digital, o e-book, mas leitura, o ato de ler, é algo muito antigo, né? E é tradicional. E é importante.
Ah, não vamos agora ler, agora é só resumo de livro, é só não sei o quê. Não, leitura, momento de leitura, momento de introspecção, é muito importante. Como um momento do professor, eu digo, a tradição de um professor está conversando com a turma. Não estou dizendo que ele precisa ser expositivo, ele pode ter muito mais metodologias ativas, tá? Mas esse ato do relação professor-aluno, não acho que o professor vai ser substituído por máquina nunca. Porque isso é fundamental, essa relação educador, como um pai e um filho, como uma mãe e um filho, um avô e um neto, é fundamental isso, a relação humana. E são tradições, né, são rituais, que eu acho que devem permanecer e eles devem ser incentivados. O que eu trago muito em relação a questionamento, e vem lá da minha infância, de inquietude que eu vi, tem padrões que a gente precisa quebrar. A gente precisa ter coragem de quebrar padrões. Eu acho que inovar precisa de uma grande dose de coragem. Por quê? Isso vale para empresas, para pequenos negócios, para escolas, porque a gente precisa quebrar padrões que nos mantêm confortáveis. Né? Então, eu dou aula do mesmo jeito que eu sempre dei. É assim que eu dou? Não é assim mais. O mundo mudou muito rápido. Né? E se você não muda, o mundo muda sem você. Sim. É isso, ponto. Só que você tem uma responsabilidade. Principalmente a educação, você está lidando com pessoas, seres humanos pequenininhos ali, adolescentes que estão ávidos por aprender, e você não muda o teu jeito da aula porque você acha que aquilo de 30 anos é o mesmo. Eu aprendi assim, você aprendeu assim, mas agora é outra forma. Existem outras ferramentas, outras possibilidades, um universo de possibilidades, e você se recusa. E aí é um cuidado que eu acho que qualquer um de nós temos que ter em nossas áreas, seja um professor, seja um profissional em qualquer outra área, onde eu preciso valorizar a tradição, eu acho que tem vários elementos tradicionais que são legais, são importantes, e onde eu preciso quebrar padrões. Porque existe um padrão que nos mantém seguros, né? Eu escrevi um texto sobre isso esses dias até. Um padrão que nos mantém, tem padrões que nos mantêm seguros, alguns métodos tal, que são importantes. Outros padrões que nos mantêm engaiolados. A gente não voa, a gente não sai, aquele padrão fica ali, aí você vê que vários alunos não aprendem porque aquele método já não serve mais, aquela comunicação já não é tão nativa para eles, e aí... Então, esse é um cuidado que eu acho que tem que ter. Então, eu não diria assim, a escola tradicional, ela bloqueia, ela pode bloquear sim a inovação, se ela manter padrões muito rígidos que de repente já não serve mais. A escola tem que ser completamente repensada em vários aspectos. Mesmo escolas muito inovadoras, né, às vezes tem tecnologia, tem tudo, e o professor fecha a sala de aula e faz o padrão. Esquece o do simples, né? E esquece o simples, de ouvir, de trocar ideia, de pensar a cabeça do outro. Entende? Então aí a escola pode ser ultra inovadora em vários aspectos e chega na sala de aula. Então é isso que tem que ter esse peso, sabe? Não, essa relação interpessoal sempre vai existir. Fundamental. É fundamental. Estamos chegando para mais um final de um episódio que promete transformar o futuro da educação. E eu finalizo o episódio de hoje com uma frase de sua autoria, Jean, que fala sobre a criatividade, é claro. Criatividade não é sobre aprender, e sim sobre ter coragem para desaprender e reaprender. Jean, eu sou imensamente agradecida por você aceitar o nosso convite de vir aqui hoje compartilhar um pouquinho sobre a criatividade na educação. E esse que é o futuro da educação, com certeza. A gente compartilhar, a gente trocar ideias, a gente ouvir o outro, aprender com o outro, reaprender, como você traz também. Eu acho que é isso que move o mundo e, com certeza, ou melhor, move as pessoas que vai mover esse mundão aí, né? Obrigado, querida. Foi um prazer. Sempre quando eu falo assim, sempre quando me chamam para falar sobre educação, eu venho correndo, porque... Eu estou no ambiente do trabalho, da inovação, mas a educação para mim é uma causa. Para mim é uma causa muito grande que deve ser abraçada por todos, como eu já sempre falei. E a criatividade basicamente é isso na educação, é você ter coragem realmente de quebrar padrões e ter coragem de desaprender e reaprender, porque esse é o ponto, o ser humano precisa dessas quebras, sabe? E a gente não tem uma receita para o futuro da educação. Não existe. Então o futuro é hoje. E nós estamos aqui para aprender, reaprender, fazer novamente. Desaprender, desconstruir, construir junto, co-criar. São elementos nossos, são termos novos que precisam ser abraçados. Mas finalmente, assim, eu falo assim, qual é a definição de criatividade? Fala, criatividade é ser humano. Criatividade é ser humano. Esse é o ponto. Tanto que no WISE, o grande evento de inovação, falou sobre isso, desaprendizagem, sobre o que é ser humano. Então a gente tem que valorizar isso, habilidades que nós temos,
talentos que estão escondidos, sabe, como que eu me exponho mais, como eu tenho coragem para isso. Então, foi um prazer. Gratidão. Perfeito, Gê. Muito obrigada. Obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio e eu aproveito para agradecer mais uma vez a participação de vocês em nos ouvir, que com certeza é uma das habilidades que nós precisamos desenvolver dia a dia, né? A questão da escutatória. E aproveito também para convidar vocês para assistirem os outros episódios que estão lá no nosso canal. Muito obrigada!